bênção, que maravilha recebermos mais um dia que Deus está nos concedendo como dádiva divina nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 21 de maio. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Língua. Cada país, cada povo, cada nação, tribos tem os seus dialetos, tem a sua linguagem própria. E nós queremos chamar a sua atenção para que você saiba, se você ainda não sabe, onde teve origem as línguas dos povos, o francês, o alemão, o russo, o italiano, o português, o japonês, enfim, todas as línguas tiveram início lá no livro de Gênesis, quando Nimrod, um déspota, um ditador, na contramão de fazer a vontade de Deus, porque Deus havia dito, crescei e multiplicai-vos, espalhai-vos, enchei e povoai a terra. E Nimrod, ele, como ditador, impôs que ninguém saísse, que todos ficassem ali juntos para construir ou edificar a torre chamada Babel. O nome Babel significa confusão, porque Deus promoveu na mente daqueles homens, quando estavam edificando uma torre, porque ele queria edificar uma torre até chegar aos céus, Deus permitiu que ali houvesse uma confusão de comunicação. Um pedia uma ferramenta, o outro não entendia, trazia uma outra ferramenta, porque a sua língua ali já estava sendo interpretada de acordo com o que Deus havia distribuído entre aqueles povos. E foi ali então que iniciou a origem de todas as línguas, português, o alemão, o francês, o japonês. E a língua portuguesa, a nossa língua nacional, eu sempre tenho dito que é uma das línguas mais difíceis, não por sua grafia, é facílima, mas é por sua interpretação. Vou só citar aqui um ligeiro exemplo, a palavra manga. Você pode, de acordo com a oração da frase, interpretar manga de camisa, manga de lampião, manga de você, o verbo mangar, ou manga fruta de você degustar ou de você chupar. Então vejam, uma só palavra, apenas uma única palavra, tem várias interpretações de acordo com a oração. Por isso, nesse dia nacional, nesse dia da língua nacional, valorizemos o nosso português. Há muita gente que não estuda, que não vê, que não percebe como essa língua é riquíssima. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa meditação. No dia 13 e 14 de junho, próximo mês, nós estaremos celebrando o jubilamento do nosso ministério, e o conjunto Embaixadores de Sião também estará celebrando o jubileu de louvor, de ministério em toda essa nossa nação. Portanto, você não pode perder. Anote em sua agenda, dia 13 e 14 de junho. Pregará no sábado, dia 13, o pastor Calvino, da Igreja Presbiteriana, especialmente convidado. E no domingo, o pastor Walter Vandilson. Será o culto de jubilamento do ministério do pastor que vos fala. Portanto, não perca. Você que reside em Campina Grande, prestigie esta festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Meus irmãos, eu morei em Boqueirão, na cidade de Boqueirão. E ao todo naquela cidade, entre morar e fazer o trabalho, foram mais ou menos 1 ano e 3 meses. Eu me lembro que, recorrentemente, eu ia até o açude e ou eu ia para nadar, ou eu ia para andar de caiaque. Mas eu percebi uma coisa, enquanto eu estava nadando, ou mesmo no caiaque, que eu observava melhor, as águas do Boqueirão, elas são águas cristalinas. É uma água límpida. Mas que, quando chovia, a água ficava barrenta. Ou seja, quando dava o vento, quando dava água, quando o rio então entrava, a lama subia e a água ficava turva. Então a gente não conseguia mais ver
aquela água cristalina. Talvez, meus irmãos, assim pode estar o coração de muitos de nós. Turvo, o medo do amanhã, as decepções de ontem que resolveram, ou melhor, que revolveram o nosso interior, e às vezes nós não conseguimos mais enxergar as coisas mais simples, por exemplo, como o agir de Deus nas nossas vidas. E Jesus então ele vai usar uma expressão grega, não se turbe. É um comando para que a lama desça e o espelho das águas volte a refletir o céu. Então nesta noite, meus irmãos, nós pretendemos aprender sobre a calma interior, que é uma realidade na vida de todo crente. Não porque nós não conseguimos percebê-la, mas é uma realidade porque o próprio Jesus prometeu, meus irmãos. Ele prometeu que nós tenhamos calma. Ou seja, se nós sentimos que o nosso açude interior está agitado, porque houve ali uma turbulência, o Senhor Jesus então está nos chamando para olharmos para as águas cristalinas. Há 2000 anos, um testamento então foi assinado com sangue para garantir que você recebesse o bem mais valioso do universo sem pagar 1 centavo de imposto. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o que é que significa então ter paz? Como alguém pode estar prestes a morrer e dizer para ficarem em paz? Então nós olhamos o contexto daquele momento, veja, era um momento de aflição. Para um lado você tinha Jesus, que já sabia que ia sofrer, que sabia que ia ser esbofeteado, que sabia que seria cuspido, que sabia que iria naquelas ruas estreitas de Jerusalém, levar o madeira até o Gólgota para o sacrifício. Do outro lado você tem discípulos que estavam prestes a perder o seu mestre, a segurança da presença física de Deus estava para desaparecer. Então nesse momento, é nesse contexto que Jesus então profere essa promessa. Ele faz esse inventário, ele faz esse testamento, dizendo para eles que aquilo que iria acontecer, iria trazer paz. E aí nós vamos fazer a diferenciação, meu irmão, porque quando Jesus diz, deixo-vos a paz, o interessante é que eu falei inventário e testamento, não foi? A palavra aqui, deixo, é uma raiz grega que quer dizer justamente um sentido de testamento. Então é como se a pessoa que tem riquezas, ele vai fazer então um inventário para deixar as suas riquezas. Mas quando uma pessoa rica vai fazer um inventário ou um testamento, a gente sabe que para realizar tais feitos é necessário custo. Você tem que pagar o cartório, você tem que pagar honorários de advogado, não é verdade? Para que ele possa fazer todo o processo. Para pagar os custos processuais também. Mas quando está pronto aquele inventário ou aquele testamento, aquilo que foi dito e escrito vai se cumprir, amém? Por força da lei. Entretanto, quando Jesus diz, eu vos deixo a paz, parece que a intenção de Jesus era justamente dizer isso. Eu vou garantir com o testamento, com o inventário de algo que vai acontecer. Agora, diferentemente desse inventário, desse testamento mundano, ou que está no mundo, o que vai garantir aquilo que Jesus está prometendo é o seu sacrifício. Ou seja, nós não vamos pagar absolutamente nada por essa herança. Então, quando olhamos para o significado do inventário do texto, a ideia de deixar de Jesus aqui, logo nós percebemos que não haverá custo de cartório, não haverá custos de advogado, não vamos precisar de nada disso, pois Ele é o próprio advogado, Ele é o nosso advogado. O que Jesus deixa é garantido, é nosso. E aí, irmãos, como crentes devemos tomar posse pela fé e crendo, viver de acordo com o que Ele prometeu. Hoje, meus irmãos, temos paz com Deus e com os homens.
Romanos capítulo 5, versículo número 1, Paulo disse: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a paz não é um sentimento, mas é um status jurídico. Antes estávamos em guerra com Deus devido ao pecado. Através de Cristo, o tribunal foi encerrado e a paz foi estabelecida. Meus irmãos, essa promessa aqui, a profundidade dessa promessa aqui, é algo relevante para nós crermos e vivermos, porque se antes ofendíamos a Deus com os nossos pecados, em Cristo Jesus esses pecados são perdoados, e em vez de ser inimigo do Criador, nós agora somos filhos dele. Ou seja, a dívida foi paga. Então temos paz com Deus. Só que essa paz com Deus se irradia para a paz com os homens também. É, portanto, irmãos, o entendimento de que se somos crentes em Cristo Jesus, temos paz com Deus, é inevitável que nós não tenhamos paz uns com os outros. É por isso então que a Bíblia é recheada de momentos ou de textos em que diz que nós temos que procurar a paz uns com os outros. Há textos dizendo que nós deveremos perdoar e ser perdoados. Há texto que recorrentemente diz que nós, então, depende de nós ter a paz uns com os outros. Depende de nós ter a paz uns com os outros. Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo reconhece aqui que a paz com o próximo nem sempre é bilateral. Por isso ele vai dizer, né, se possível. No entanto, o crente tem o dever de ser o agente pacificador. Eu estava olhando um vídeo, um pequeno vídeo, e eu compartilhei com minha esposa, porque lá em casa a gente tem um cuidado, a gente não deixa a Cecília dormir na casa de ninguém, a gente não deixa a Cecília ir até a esquina comprar o pão. A gente tem um cuidado com Cecília. E muitos dizem assim, isso é um exagero, deixa eu ser exagerado, não tem problema. Eu prefiro ter uma menina, entre aspas, abestalhada em casa, do que ter uma menina esperta morta, ou violentada, ou assaltada. Embora Cecília é muito esperta. Mas isso é nosso, eu e a mãe dela, a gente resolve isso dentro de casa. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu mandei para ela um vídeo em que uma médica legista, ou seja, uma médica que trabalha no ML, ela apontou 5 coisas que definitivamente não ia mais fazer após começar a trabalhar no ML. A primeira delas era que não ia mais andar de moto. Não ia mais andar de moto. A segunda, não ia mais beber. Aí ela foi elencando e ela disse que nunca ia falar com um estranho na rua. Por que ela disse isso? Porque ela percebeu que o número maior de mortes que chega para ela fazer a autópsia, era pessoas acidentadas de moto, era pessoas bêbadas, ou seja, ele bêbado, ou caiu de moto, ou bateu, ou discutiu, ou fez alguma outra coisa. E estranhos na rua, você não sabe quem é, você não conhece o estranho, você não sabe como é que está o coração dele. E recorrentemente acontece assassinatos por causa de estranhos na rua. Então, diante disso, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que todo o cuidado, ele é pouco, não é? Como a gente diz. Mas que o que depender de você como crente, e aí vai uma coisa que ela falou, que era a briga no trânsito, que é isso que eu queria pontuar. Se depende de mim a pacificação no trânsito, o que é que eu faço? Deixo para lá. Eu deixo para lá. Uma vez, meu pai era vivo, aí ele estava dirigindo, ele subiu numa ladeira dirigindo, e de repente ele entrou, fez uma conversão à esquerda, vinha uma menina na bis e bateu. O pai dessa menina veio e deu uma tapa no meu pai. Aí nisso me ligaram. Aí
eu tinha na época um instrumento de trabalho, que era um instrumento que se usa para situações de defesa ou violência. Aí eu falei com o cara, quando eu falei com o cara, eu disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Isso, não, esse velho aqui pegou e bateu na minha filha e eu dei uma tapa nele. Eu disse, esse velho aí é meu pai. Como crente eu mantive a calma, o domínio próprio. Mas era uma situação que, se a gente não tem o domínio próprio, o Espírito Santo, o que é que a gente fazia? Se fosse com seu pai. Aí muitos dizem assim, se fosse comigo eu tinha puxado a arma e tinha atirado. Se fosse comigo eu tinha batido nele. Isso não é resposta de crente. Isso não é resposta de quem diz que tem a paz com Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Amém? Você quer até se arvorar de justificação. E você pode até aplaudir, era para tu ter feito isso. Porque uma pessoa me disse que eu era covarde. Tu é um covarde, tu não fez nada. Mas não era atitude de crente. Claro, ficou por isso mesmo? Não. Peguei papai, peguei o carro, levei para casa e disse, vamos na delegacia agora. E aí a gente foi para a delegacia prestar um BO. Meus irmãos, esse homem, só faltou me ajoelhar nos meus pés para eu tirar o BO. Mas a questão do boletim de ocorrência é uma questão de justiça, não é uma questão de vingança. Mas para ele foi muito mais pesado do que se eu tivesse atirado ou se eu tivesse batido nele. Não é verdade? Fechando esse ponto, irmãos, eu quero falar agora sobre a qualidade dessa paz que ele promete. Quando ele diz, a minha paz vos dou. E Jesus então vai distinguir. Quando ele evoca a minha paz vos dou, ele quer dizer alguma coisa, ele está transmitindo uma mensagem. É um pronome possessivo. A minha, não é isso? Então é uma paz que ele então tem e que ele então agora vai dar para todos os crentes, para todos os seus. E aí, de fato, ele vai fazer essa diferenciação. A paz que ele está dando não é a paz a qual nós estamos acostumados. A paz que naquela época eles estavam acostumados era chamada a Pax Romana, baseada na força militar, baseada na ausência de conflitos visíveis. É uma paz circunstancial. A paz de Jesus que ele diz aqui é a calma de quem sabe que o Pai está no controle, mesmo no caminho do Calvário. E quando você olha para a cena do Calvário, ele vai demonstrar isso. Porque Herodes chega para ele e ofende ele. Ele poderia ali piscar o olho e fulminar todo mundo. Ele manteve a calma e a paz. As pessoas gritavam ensandecidas, sacrificam, sacrificam, sacrificam. Ele manteve a paz. Homens esbofetearam ele, e ele manteve a paz. Cuspiram nele, e ele manteve a paz. Então o que ele está dizendo é como se diz nos dias de hoje. Jesus tem lugar de fala. Quando ele vai falar que tem paz, é porque ele demonstrou visivelmente essa paz, mesmo sendo ostensivamente hostilizado, meus irmãos. Então não há nenhuma justificativa para nós sermos vingadores. Não há nenhuma justificativa para nós sermos essas pessoas que se vingam dos outros, que não sosseguem enquanto não se vingar. Misericórdia. Que não consegue ter paz com outra pessoa, seja mesmo o seu inimigo. O que a Bíblia nos ensina aqui é que a paz de Jesus não é a ausência de problema, mas é a presença de um propósito de uma pessoa. Enquanto o mundo busca paz através do escapismo, evitar conflito, buscar entretenimento, silenciar a mente, a paz de Jesus é experimentada dentro do conflito. A paz de Jesus é experimentada dentro do moído, como a gente diz. Não aperreio. Porque ter paz aqui com vocês está bom demais. Ninguém aqui está armado querendo me pegar. Aí, tranquilo, aqui eu tenho paz com todo mundo. Mas imagine vocês querendo me crucificar. Aí sim que eu ia ter que demonstrar essa paz.
Imagina alguém querer bater em mim, aí eu tenho que demonstrar essa paz. Imagina alguém se levantando contra nós, aí eu tenho que mostrar a paz. Então essa paz, o Senhor Jesus Cristo, a minha paz, eu não vos dou como o mundo dá. Então há essa diferenciação. A paz do mundo é puramente emocional e passageira, baseada nas circunstâncias. Já a paz de Cristo é teológica e objetiva. Ele se mantém firme, porque a base dela é a nossa união com Cristo. Aleluia! A paz da comunhão. Jesus tinha paz porque estava em perfeita comunhão com Deus, Pai. Ele sabia quem era, porque veio e para onde ia. E isso faz parte também do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós evitamos os conflitos, nós evitamos as mágoas, nós evitamos as guerras e as aflições do nosso coração, porque nós sabemos em quem nós estamos, amém, meus irmãos? Eu sei em quem eu tenho crido, e não são as coisas deste mundo, desta terra, deste plano, que podem abalar o crente, porque o crente tem a paz que é de Deus. A minha paz vos dou, mas eu não dou a paz como o mundo dá. É como se Jesus estivesse fazendo uma transfusão de caráter. Ele não nos dá um manual de calma, ele nos dá a sua própria estabilidade emocional e espiritual. É por isso que o povo de Deus, os crentes, são conhecidos como povo pacificadores. Enquanto em outras religiões os cabas querem matar, quer pegar o inimigo, o cristão faz o quê? Ele morre, ele é colocado na fogueira, ele é fuzilado, ele é expulso do seu lugar, as suas igrejas são queimadas. E o que é que a gente prega? Senhor, eles não sabem o que fazem. Amém? Mas também Jesus proferiu nessa palavra aqui uma palavra de comando contra a ansiedade. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Esse termo grego, para se turbe, é como se ele estivesse fazendo uma analogia com águas agitadas por um vento forte. Jesus ordena que os discípulos não permitam que o interior seja agitado pelo que acontece no exterior. Jesus está contrastando o estado do coração humano com uma superfície de uma água em tempestade. Quando o vento soprava no mar da Galileia, ou quando sopra no mar da Galileia, a água perde a sua calma e em muitos lugares ela se torna turva. E daí a palavra turba, ou turbar. Um coração turbado é como um lago que teve o seu fundo removido ou revolvido. A sujeira, ela sobe, e o que estava assentado sobre para a superfície, e o indivíduo perde a capacidade de ver claramente. Então, a natureza da paz que Jesus diz aqui, fazendo um contraste com esse não se turbe, ou seja, não se deixe revolver o fundo. Porque ele está lá, o fundo está lá, mas não deixar revolver para que a água continue cristalina, ou mesmo que o vento sopre por ar. Quanto mais profundidade você consegue que esse fundo não seja removido. Então o que Jesus está dizendo aqui, nessa imagem, é que nós tenhamos profundidade com Ele de tal forma, que nós venhamos a conhecer essa paz e viver essa paz. E por mais que você viva esse estado espiritual, conhecendo a Jesus, se aprofundando, mas as agonias da vida vai ficar longe da superfície. Então pode vir as tempestades, pode vir, em cima pode ficar revolto, mas a água continuará cristalina, porque é Jesus agora que está no controle e você se aprofundou. Quanto mais profundo é o oceano, menos ele é afetado pela tempestade na superfície. E Jesus está dizendo que a paz que Ele envia não é uma paz mundana, superficial, mas
é uma paz que está nas profundezas, onde o vento do mundo não pode alcançar. E aí nós vemos essa perspectiva de Jesus, o domínio de Jesus. Não podemos esquecer que os discípulos, o comando, dado aos discípulos, não se turbe, tinha um eco visual muito forte de um evento real que eles precisavam. E Jesus então repreende a tempestade. É lamentável, mas temos que fazer esta interrupção devido à exiguidade do nosso tempo. Você está convidado amanhã a ouvir, mais uma vez, Pastor Antônio Júnior. Agradecemos a todos que estiveram conosco, que Deus derrame sobre a sua vida e sobre a sua família a sua paz, a sua bênção para este dia e para o restante desta semana. Que todos fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.